Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Mais uma semana complicada por causa do avanço do coronavírus, né? A gente vê ainda diversos países na fase ascendente e rápida, né? Do número de infecções e mortes. E os primeiros números da economia já começam a ficar mais claros. A gente recentemente teve a saída dos números para a China, para a produção industrial. A gente inclusive produziu um texto sobre isso durante a semana. E aí eu estou mostrando um gráfico aqui que está nesse texto. E aí o que a gente está mostrando é o valor adicionado da indústria na China. O que é o valor adicionado? É a diferença entre produção e o uso de insumos intermediários. E o dado é o crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, se eu, por exemplo, pego um determinado mês e vejo um número ali, é a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então a gente vê ali a China em geral no azul, né, em relação à produção industrial. A China é um país que tem um crescimento muito rápido. Então ali na faixa de 5, 6% todo mês, em termos anuais, lógico, porque é sempre mês de um ano contra o mês do anterior. Na hora que a gente olha ali em janeiro e fevereiro, eles agregam janeiro e fevereiro por causa do Ano Novo Chinês, né, que é um feriado enorme na China. Na hora que a gente vê de janeiro e fevereiro em relação ao mesmo mês do ano anterior, a gente vê uma queda ali de 13%. E isso é uma coisa gigantesca e ainda é maior quando a gente compara com o crescimento normal da China, que é em torno de 5, 6%. Então o impacto foi muito grande, lógico, não só da própria doença, que você tira pessoas do mercado de trabalho, mas também das medidas necessárias para manter a doença sob controle. Que são as medidas de confinamento. Então a gente vê um efeito muito grande ali na economia chinesa, que foi onde de fato começou a doença começou a se espalhar, e esse começo do ano ali, esses primeiros meses, foi de fato quando o negócio estava pegando. Outro dado que saiu recentemente, que é um dado assustador para a economia, é o dado de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é um dado que saiu ontem. A gente está gravando aqui na sexta-feira, e o dado saiu na quinta-feira, e a gente está mostrando o gráfico aqui. Esse gráfico está numa matéria da CNN. Semana a semana, quantas pessoas fazem um pedido inicial de seguro de desemprego. Então a gente vê os números aí, o número de 3 milhões nessa última semana. Esse número é enorme. E o número é enorme, em especial quando a gente compara com a série. Tá? Não tem nada perto, é um número completamente fora do que a gente está acostumado. Para ter uma ideia de comparação, vamos olhar aqui no mês de março de 2009, ele foi o pico do efeito da grande recessão ali da crise de 2008, 2009, que teve aquela quebradeira no mercado financeiro e o governo tendo que atuar para diminuir o efeito da recessão. Uma recessão bem forte e não chega nem perto do que está acontecendo agora. Tá? Então é uma coisa assustadora o impacto econômico da doença. Esse efeito deve aumentar aí ao longo do tempo, porque isso aqui é só nessa semana. Tá? Tem gente que ainda não foi demitida e ainda não pediu, então deve ter um impacto ainda maior ao longo das próximas semanas. Tem um ponto relevante que a gente precisa levantar aqui, que tem a ver com essa discussão sobre esse suposto trade-off entre a economia e vidas. Tá? Então, por um lado, você com as medidas de confinamento, você salva mais vidas, porque você previne que a doença se espalhe muito rápido e que ela sobrecarregue o sistema de saúde, mas você joga a economia lá embaixo, e isso potencialmente torna a vida das pessoas horrível, e algumas pessoas podem até morrer por causa disso. Isso é verdade. O problema é que se a gente não fizer nada e a doença de fato se espalhar do jeito que ela se espalha, vai ter um impacto na economia. As pessoas naturalmente vão se autoconfinar, elas racionalmente vão fazer essa escolha. Primeiro, algumas ficam doentes e ficam impossibilitadas de trabalhar, então elas ficam em casa. Tá? E também não querem passar a doença para outros. E outras pessoas não querem pegar a doença porque se tiver muita gente doente. Tá? Então elas vão acabar se autoconfinando. Então o impacto vai acontecer de qualquer forma. Então esse suposto trade-off ele não é tão óbvio assim como parece na discussão na mídia ou discussão entre políticos, como levantado pelo próprio presidente da República. Então as medidas de confinamento, na verdade, elas estão aí para fazer com que esse impacto seja mais suave, na verdade. Né? Vai ter um impacto grande? Vai. Mas a medida do confinamento está aí para tornar um impacto mais suave, para não sobrecarregar de uma vez o sistema de saúde. Como bem colocado pelo economista Felipe Campante, o choque na economia não é o confinamento é a reação necessária. O choque é a doença. Não tem essa história de trade-off, provavelmente não tem.
tá? Porque a doença vai ter um impacto de qualquer forma. Se ela de fato se espalhar e a gente não tomar medidas duras contra ela, ela vai acabar se espalhando e isso vai fazer com que as pessoas se autoconfinem e vai ter o mesmo impacto sobre a economia que teria agora, ou talvez ainda pior. O que a gente está fazendo agora é tornando essa coisa um pouco mais controlável, para que o Estado, de fato, consiga reagir. Bom, um monte de notícia ruim, doenças se espalhando, números horríveis na economia, mas quando a gente olha para o mercado financeiro, a semana não foi tão ruim assim, não. Hoje a bolsa está caindo bastante, mas a hora que a gente olha desde ali do fim da semana passada e começo desse, ela cresceu e cresceu forte, tá? E deve fechar a semana no azul. A não ser que aconteça uma tragédia hoje. Só para dar uma ideia dos números das últimas semanas, estou mostrando um gráfico aqui. O gráfico tem duas bolsas, a bolsa americana, que é o S&P 500, e a bolsa brasileira, que é o Bovespa. A gente vê, quando de fato começou o banho de sangue, começou ali no dia 21 de fevereiro. Na verdade, 24 de fevereiro, que foi a segunda-feira seguinte, foi quando começaram a vir notícias que a doença estava se espalhando pelo resto do mundo. Tá? E notícias cada vez piores. E aí as bolsas do mundo começaram a despencar, e aqui não estou mostrando só a brasileira e a americana, mas só para ter uma ideia, mas isso foi geral. Tá? Então elas começam a caem muito, tá? E estão bastante voláteis além disso. Né? Tá? Isso aí ela sobe e desce de movimentos muito fortes. Em geral, a tendência geral é cair, mas tem movimentos muito fortes de subida e descida. Então as bolsas estão bastante voláteis, tem bastante incerteza. Mas quando a gente olha até para a última semana, que foi a partir daqui do dia 23/3, a gente vê um crescimento. Tá? E um crescimento que foi substancial. Então se eu pegar até ontem, hoje está caindo, tá? O número que eu estou dando é até ontem. Se eu pegar até ontem, se a gente pegar o período inteiro, lá de 21 de fevereiro até 26 de março, que foi ontem, quinta-feira, a gente está gravando aqui na sexta, a queda na Bolsa Americana foi de 21%. E a queda na Bolsa Brasileira foi de 31%. Se a gente pegar só o período até o fim da semana anterior, até o dia 20 de março, tá? Você vai ter 31% de queda na Bolsa Americana e 41% na queda, na queda na Bolsa Brasileira. Números absurdos, tá? Num período de um mês. Agora na semana deu uma aliviada. Então a gente tem a Bolsa Americana até ontem cresceu 14%, a Bolsa Brasileira 15%. Isso se a gente tirar a segunda-feira, que foi um dia de queda, um efeito ainda maior. Então foram uma recuperação razoável. Se a gente olhar para o gráfico, a gente vê claramente que ainda está longe de recuperar. Mas melhorou um pouco. Tá? E ainda tem apesar do monte de notícia ruim chegando. O que está acontecendo? Tá? O mercado de ações não olha para trás. Um texto que a gente produziu essa semana aqui no Porquê. O mercado de ações olha para frente. Tá? Informações para frente. Dados econômicos eles olham para trás. Eles dão um retrato do passado. Mercado de ações olhando para frente, é a perspectiva futura das empresas que estão listadas em bolsa. Quem compra uma ação, compra um pedacinho da empresa e tem direito a um pedacinho dos lucros dessa empresa ao longo do tempo. Se as perspectivas estão melhores no futuro, quer dizer que a ação sobe. Mesmo se a gente olhar para o retrato do passado recente, está uma coisa horrível. Então parece que o mercado está vendo alguma luz no fim do túnel aí. Então por isso que está dando essa subidinha. O que eu enxergo também é que está diminuindo um pouco da incerteza. Tá? A gente documentou um outro texto no Porquê aqui, que o grau de volatilidade da Bolsa Americana recente, aí, ela está parecida com o que a gente viu durante a Grande Depressão lá em 1929. Foi a pior recessão da história da economia que a gente tem documentado. Então parece, mas olha que a gente olha para os dados mais recentes aí de volatilidade, dados de volatilidade, por exemplo, baseado em mercados futuros, parece que ela está caindo um pouco. Tá? Então acho que não só olhando para frente o cenário não parece tão ruim, para mim ele é bem ruim na verdade, mas para mim está diminuindo a incerteza. Tá? Tá ficando bem claro que todo mundo vai ter que ficar um pouco em casa, tá? Vai ter que fazer confinamento em vários lugares do mundo, a economia vai tomar uma baita de um tombo e o governo vai ter que agir para diminuir o impacto disso. Tá? Para fazer com que as pessoas não fiquem tão desprotegidas frente a um choque desse tamanho e para que faça com que as empresas não quebrem numa velocidade muito alta, que você gere um colapso econômico e social no mundo. Então você vai ter governos aumentando gastos, se endividando, taxa de juros no chão por parte de bancos centrais, mas isso está ficando mais claro para todo mundo. À medida que fica mais claro para todo mundo, o grau de incerteza tende a cair. E isso é bom para o mercado de ações, né? Que são opções mais arriscadas em lugares que incerteza é ruim. Então incerteza melhorando
mesmo que fique claro que está ruim, a incerteza estaria diminuindo. Isso contribui para puxar a bolsa para cima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dá uma olhada também no nosso canal, www.porquê.com.br. A gente tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!